Eu vi. Boa noite, gente. Tudo bem? Mais uma live hoje, terça-feira, sagrada, 20h45. E o assunto é tecnologia de estudo, estudo e educação. E ninguém melhor do que um doutor em educação para falar como que foi a experiência dele com relação à nossa tecnologia de estudo, as experiências e resultados, mas segura um pouco que ele vai falar daqui a pouco, agora quem vai falar sou eu. Mas basicamente eu sempre falo quais são os materiais que eu utilizo quando eu falo da live. E o material que é utilizado hoje é esse aqui, que é o Manual Básico de Estudo. É um livro direcionado para você que tem sono quando lê, precisa estudar, precisa compreender, precisa utilizar a informação que está estudando na vida, mas tem algumas barreiras, tem algumas coisas que impedem, tem gente que fica até nervosa, tem N reações que uma pessoa pode ter que impede ela de ter um resultado positivo na área do estudo. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso mais pra frente nessa live. O que eu quero agora é apresentar essa pessoa que está aqui, apresente-se para a nossa audiência. Boa noite a todos, boa noite, Luciana. Boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade, porque falar de educação é algo importante, necessário. Principalmente nessa época, né? Nessa época, é isso. E eu gosto muito do que faço. Legal. Fala um pouco de você. Esse é o Dr. Rômulo, um pouco do que você faz assim, na área da educação, um pouco de você mesmo, né? Da sua experiência com relação ao assunto, os estudos com relação ao assunto, até para o pessoal saber quem você é e depois o resultado que você viu nessa tecnologia. Certo. Bom, eu sou pedagogo, sou biólogo, né? Trabalhei e atuo na área da educação básica, então alfabetização, né? Educação infantil, fundamental 1 e 2, ensino médio. Depois de muito trabalhar e perceber as dificuldades ali, tanto as minhas dificuldades e as dificuldades dos alunos, eu decidi ajudar ainda mais, né, buscando uma outra formação. Então, além da graduação em pedagogia, eu fiz também uma graduação em biologia. Legal. Né, e fiz especializações e também, depois disso, eu resolvi fazer pesquisa para estudar mais de modo aprofundado em que consiste a educação e de que modo a gente poderia contribuir para ajudar ali a resolver os problemas que são sérios. Então eu resolvi fazer o mestrado né, e um doutorado, né, e acabei, tanto o meu mestrado quanto o doutorado são na área de educação, né, atuo há mais de 20 anos no ensino superior, né, como professor, como coordenador de curso, mantenho cursos de pós-graduação e também eu trabalho com orientação educacional, com treinamentos, né, onde de uma maneira mais específica, mais focada numa questão específica que o grupo, a pessoa acabe trazendo para a gente ajudar. Que legal, bacana! Bacana, temos uma pessoa muito entendida nessa área de estudo e educação. E assim, doutor, como que você chegou na tecnologia de estudo de Genetic Scientology, com esse material que eu apresentei no início para quem entrou depois? Como que você teve acesso? Por que você chegou nisso? Como foi? Como foi essa história? Olha, eu passei por muitos caminhos antes, né? Natural.
Foi muito interessante, porque eu sou inquieto quando eu estou passando ali por dificuldades e tenho dificuldades para resolver. Então, o que eu faço? Vou atrás, vou em busca. Então, eu passei por vários cursos e fui atraído, na verdade, né? Cursos de leitura rápida, curso de compreenda já na primeira leitura. Isso, compreenda já na primeira leitura. Mil cursos que eu posso imaginar. E eu fazia, só que aí o que acontecia? Eu não alcançava os resultados. E aí eu comecei, então, como a tendência das pessoas é essa, então o problema sou eu. Só que aí eu fui mais persistente, eu falei, eu estou enfrentando o problema, eu não sou o problema. Legal. Então aí há uma solução, eu só não sei qual é, nem onde ela está. Aqui. Eu não sabia. Exatamente, eu fui, e aí ouvindo o programa de rádio, né, aí eu ouvi falar de uma tecnologia de estudos, ouvi falar do Manual Básico de Estudos, e foi muito interessante porque na época eu pensei assim, mais um, né? Você vê, né? Muita gente tem essa impressão às vezes quando chega, mas eu já fiz isso, às vezes a pessoa não dá nenhuma margem pra gente poder falar. Mas por quê? Viu muitas promessas por aí, né? Muitas coisas, muitas magias e acaba achando que aqui é igual também. E aí eu tive contato, eu adquiri o livro, o Manual Básico de Estudos. Que é esse, gente. Eu mostro para você saber qual que é, que tem gente que entra depois. Eu comecei a estudar, né, o Manual Básico. O interessante é que logo de saída, algo muito interessante que aconteceu, que eu, estudando o manual, eu comecei a perceber, a me dar conta das minhas dificuldades. E é aquela história, né? Se eu estou sabendo, se eu já consigo identificar quais são as minhas dificuldades, eu já estou a um passo ali para resolvê-las. Né? E aí, o interessante é que eu fiquei tão surpreso com os resultados que eu fui obtendo, que eu comecei a utilizar, né, o próprio manual básico, os princípios, nas minhas aulas. Legal! No começo, né, eu fui utilizando nas minhas aulas do ensino fundamental, do ensino médio. Depois eu comecei também a trabalhar na universidade, né, utilizando a tecnologia. E aí, a cada momento, assim, surpreendente, porque eu tinha alunos, tanto da pós-graduação quanto da graduação, que eram professores na educação básica. E aí, o que acontecia? Nós nos encontrávamos nas aulas e os alunos diziam, olha, não é que é verdade? Eu estava observando os meus alunos lá na sala e eles estavam mostrando certas posturas que significavam ali aquelas dificuldades que eu havia comentado na aula. Sim, legal você falar isso. O que acontece? Boa noite, gente, para quem chegou aí depois. Eu sou a Luciana Santos, está aqui o Dr. Rômulo, doutor em Educação. Estamos falando hoje sobre isso porque ele mencionou agora algumas posturas que ele observava na sala de aula. Quando uma pessoa está estudando, ela vai manifestar certas coisas no decorrer do estudo. Tem gente que tem sono, tem gente que desiste, tem gente que fica com raiva, são várias reações. E ninguém melhor do que uma pessoa que tem muita experiência numa sala de aula, quando dá aula também para observar isso. Óbvio que às vezes você com o seu livro, você não está numa sala de aula, mas você está na sua casa. Tem gente até que já falou pra mim que quando quer dormir, pega um livro e... eu vou pegar um livro para dormir. Imagina, a pessoa pega um livro, começa a ler e dá sono.
Isso simplesmente significa, óbvio, é uma reação e tem um motivo de por que isso acontece e como isso resolve. Tanto que eu vou falar mais pra frente na live sobre isso. E o professor tá falando dessas coisas que ele viu no curso, algumas reações que a pessoa tem. Tem gente que fica até com dor de cabeça, dor no olho, se sente esmagado. São várias reações que uma pessoa pode manifestar quando ela está estudando. E até desiste, a pessoa adorava no início, depois, não quero mais, não tem a ver comigo. Aí começa outra coisa que ela acha que tem a ver com ela, eu também não gosto mais porque não tem a ver comigo. E assim ela vai vendo um monte de coisa que não tem a ver com ela, né? Mas isso tem uma explicação, tem uma base e tem uma solução. E é legal que ele, como deu aula, como ele tem muita experiência nesse campo, ele pode, como provou, né, que tem as reações que ele vê as pessoas manifestando e as soluções para remediar isso e fazer a pessoa voltar para o que ela tem que fazer, compreender e ter os resultados que são que a pessoa quer ter no estudo, certo, seu doutor? Certo, muito bem. E é interessante observar que as pessoas, mesmo as crianças, né, elas gostam de ir para a escola, ficam com aquela expectativa, né? Ou então é aprovada, tem a matrícula numa universidade também, ou então mesmo em casa, né? Ou as pessoas leem e aí ficam felizes por compreender, né? Por entender a história que está sendo narrada, que está sendo descrita ali. Isso é muito importante, dá uma satisfação. Quando flui assim, Quando né? É flui. ótimo. O que acontece é que logo no começo tem início ali aquelas reações, né? Começam a se apresentar as barreiras. A pessoa tá assim, ó, quem já fez isso? Já viu? Quem teve uma sala de aula ou já fez isso? Ou dorme? Uma coisa muito interessante, eu brincava e ainda brinco, né? Falo, observa quando estiver chegando o período de provas. Aí eu fazia o seguinte, no começo eu dava uma volta lá para ir até a biblioteca e era interessante, biblioteca lotada, claro, dia de prova. Aí o que acontecia? Aí eu olhava, tinha um assim, sentado, os materiais aqui na mesa, aí tem uma janela ali, aí ele estava assim. Aí tá... E eu passava, eu cheguei até a contar. Falei, nossa, mas quanto tempo aquele menino vai ficar ali assim? Vai ficar olhando pro nada. Olhando pro nada, parado. O outro ali já vinha com um copo, apesar de não ser permitido, mas conseguia subir com um copo de refrigerante, de suco. Aí daqui a pouco parecia que tinha sonífero, né, no suco. Aí tomava o suco, aí já começava a pescar, né, tomar em cima do livro. Então aí eu ficava me perguntando, mas onde está aquela pessoa que ficou tão animada, tão entusiasmada no começo por estar fazendo um curso, agora estava na área que queria fazer, né? Que queria estudar, ela sumiu. Não é essa pessoa mais que eu via. E eu também, né, eu sabia disso porque eu também experimentava essas reações. E quem nunca passou por essas reações? Quem está assistindo? Já passou por essa reação de você ler uma página e não lembrar nada do que você tinha lido? Já aconteceu isso com você? Ou de repente, tá ali, só que não tá ali, como o doutor Rômulo falou, tá olhando pro nada, ou tá perdendo um monte de coisa que tá sendo falada na aula, ou mesmo você tá vendo um livro aí que você gosta, que você, pelo menos, teve a intenção de ler e usar na vida, qualquer livro, e viaja no meio da página, ou pega o livro para dormir, exatamente assim. Essa ideia de pegar um livro para dormir, eu ouvi várias pessoas dizendo isso, que do nada perdi o sono.
E o outro chegava e aconselhava assim, né? Ah, nossa, imagina, eu não sofro mais com isso, ó. Eu pego um livro e vou ler. Não dá 5 minutos. Eu tô dormindo. Gente, não façam isso, não é para isso o livro, viu? Não, é para ser lido, para ser estudado, para ser compreendido. Né? Esse é o propósito, o objetivo do livro, né? Alguém ali se debruçou, né, sobre o material, estudou, pesquisou e produziu ali. Então, Exato. é algo útil, traz uma informação importante ou traz ali uma possibilidade de distração, de lazer, de divertimento, de entretenimento, né? O livro é muito bom. Né? Exatamente. Assim, você viu essas reações, aprendeu a lidar, e daqui a pouco eu vou falar para você sobre essa questão da reação, o que significa. Vou falar de algumas, não vou falar de todas, tá? E o remédio para essa reação. Mas, enquanto isso, para você compreender essa coisa da importância de estudar, de compreender e de resolver as coisas na área do estudo, está aqui o seu Rômulo para falar, o Dr. Rômulo, para falar que utilizou essa tecnologia na sala de aula, na vida dele. Aí, tem alguma situação, sem mencionar nomes, mas um resultado assim que você viu, usou a tecnologia de estudo e você viu diferença diante de uma pessoa, você falou, nossa, eu usei essa ferramenta e realmente, na hora que eu apliquei, teve um resultado bom, ótimo, excelente. Tem sim, tem algo que eu passei a fazer a partir do momento que eu tive contato, conheci, comecei a trabalhar com a tecnologia, a aplicar, na verdade, né? Porque eu usava para mim mesmo, como pessoa, e também utilizava enquanto profissional. É a questão, e até trabalhar para tirar esse mal entendido sobre o uso do dicionário. Né? O dicionário, se eu não compreendo, né, uma palavra, um termo, ainda que sejam palavras comuns, né, é importante consultar o dicionário, esclarecer, né, aquela palavra. E era interessante, porque as pessoas, eu falava, agora dava aula, ó, já na primeira aula, nós vamos precisar de um dicionário. Ah, mas o senhor vai dar o quê? Aula de português? Ou então, assim, eu acho que o português é importante para a minha formação. Não, o português é importante para todos nós que somos brasileiros, porque se comunicar, né? é a nossa língua, não é? Então, todos os brasileiros. Então, é a ideia de começar a desmistificar. Dicionário é importante, todo mundo pode aprender, né? Então não tem essa história de que tem momentos da vida que são adequados para se estudar. Não, o momento adequado é aquele em que a pessoa desperta e diz, eu quero saber isso. Para que eu quero saber? Eu quero saber para usar. Então, uma das coisas, eu tive estudantes, eu trabalhei em todos os períodos, aliás, trabalho ainda, né? Manhã, tarde, noite. E aí, o que acontece? A gente acaba encontrando pessoas assim. Quando é de manhã, aí tem pessoas que trabalharam a noite toda e vão estudar. Aí, quando é à noite, é aquela história, a pessoa trabalhou o dia inteiro. Então, sempre o cansaço é algo que está ali presente. Mas olha só, mas por que é interessante? Todo mundo está trabalhando, mas nem todo mundo está tendo sono, né, enquanto estuda. E aí, quando nós estamos trabalhando isso, né, associado ao uso do dicionário, né,
a compreensão das palavras. Uhum. O meu primeiro espanto foi uma aluna que chegou e disse, olha, sabe que eu estava em casa, estava lá estudando e era uma outra matéria lá, não era nem a minha. E aí ela disse que estava assim, quando viu, ela estava quase dentro do livro, assim, né? Já toda ali curvada. E aí ela lembrou, né, da aula que nós tivemos. Uhum. E aí ela falou, eu já sei o que é isso. Aí foi buscar lá como é que resolvia isso. Uma outra situação, um aluno disse que estava assim, estava estudando, e aí não chegou a dormir. Mas ele começou a sentir aquela zonzeira, aquela tontura. Aquele soninho da tarde. Aquele soninho da tarde, e nem era de tarde, né? Mas ele assim. Aí uma vez foi engraçado e falou para mim assim, ó, sabe o que eu fiz? Botei o livro do lado e fui dormir. Aí eu falei, a próxima vez, mas você gostou? Tá descansado? Estou. Então agora, já que você dormiu e está descansado, então nós vamos fazer o seguinte, você vai apontar aí o que você entendeu, até onde você entendeu. Aí ele me disse o seguinte, que seria melhor voltar tudo. Ele tinha lido 2 páginas. Uhum. Só que ele falou que ele só lembrava do título. Uhum. As outras coisas, então eu fui percebendo que tem algo que acontece aí, né? Quando nós estamos estudando e não estamos entendendo. Então o que acontece? A pessoa está estudando, mas ela não está ali no estudo. Uhum. Então começa a passar, começa a lembrar. Se é adulto, vai pensar, nossa, será que eu... Não é hoje que eu tenho que pagar a conta de gás. É verdade. Você só está estudando e o gás eu não paguei. Ou então, nossa, puxa, eu prometi que eu ia ligar para fulano. Uhum. Então, isso são um mecanismo para fugir, né? Exatamente, não está ali lendo o material. Tá ali. Uhum. E aí, então teve isso, então evitar a fuga, né? Lembrar do que a pessoa se comprometeu consigo, né? Com ela mesma. E também usar as ferramentas. Eu tinha, antes da tecnologia de estudos, eu tinha recebido uma orientação muito interessante, mas de preparo para estudar. Então, assim, tive vários professores que disseram o seguinte, olha, você separa o material, né? Pega um caderno, lápis, borracha. Olha, interessante, falaram de tudo, mas não falaram do dicionário. Mas você prepara tudo e aí senta, pega a folha de rascunho, se precisar, tá tudo ali. Pode pegar uma aguinha, quer dizer, vai se cercando de tudo para não precisar sair. E eu comecei a perceber que mesmo fazendo tudo isso, A pessoa busca outro motivo para sair. chegava uma hora, começava. É aquela sonolência. Deixa eu levantar um pouco, porque... Isso. Ou é um mal-estar no estômago, é dor nas costas, dor no pescoço, e aí vai. E levanta por outro motivo. Tem tudo ali, mas não vou levantar. Levanta por outro motivo. E eu não entendia isso. Eu falava, nossa, mas que coisa, eu estou seguindo direitinho. E o que eu ficava questionando era isso, mas eu estou seguindo. E mesmo assim eu tinha dificuldades. Uma experiência, eu tive várias, mas, por exemplo, as pessoas pensam assim, nossa, quem está fazendo mestrado, doutorado, você já sabe tudo, não precisa, né? Ele vai por si só. Aliás, tem uma expressão bonita, né? Porque
A pessoa que tem um título de doutor, quem faz um doutorado, alcança a autonomia intelectual. Ui! Eu falei, nossa, eu quero isso. Agora eu vou alcançar minha autonomia. A minha autonomia, quando eu me deparei já com o primeiro texto, e nossa, li 3, 4 vezes e não entendia nada. E o problema não era só o empenho na leitura e na releitura. Era como fazer para identificar o que eu estava reagindo ali, né? O que eu estava percebendo em mim, identificar isso e como resolver. E isso a tecnologia faz. Não, bacana. O Dr. Romulo mencionou aqui, e de novo, boa noite, tá? Para quem chegou depois, estou falando de tecnologia de estudo, aqui está o Dr. Romulo, ele é doutor em educação. E o tema hoje é esse, tecnologia de estudo, ou seja, os procedimentos que você vai usar aí para melhorar na área do estudo e educação. E como você mencionou, essa questão de se preparar para sentar e ficar ali estudando. Então, você pega tudo que precisa para não ter que levantar, mas mesmo assim a pessoa, ou ele, ou outras pessoas até também passam por isso de, e o gás que eu não paguei, pensa em outra coisa que faz ela sair dali. Aí tem um furo aí nessa história, nesse procedimento, porque te prepara para estudar no que se refere a espaço físico. Mas, e como você vai estudar? De que forma que você vai pegar esse material e compreender ele? Saber o que não entendeu, ficar aqui acordado e vendo como resolver as suas dificuldades com relação ao estudo. Essa é a coisa, esse é o item que tem no Manual Básico de Estudo, na Tecnologia de Estudo ou na Metodologia de Estudo Hubbard. Por quê? Porque ensina como estudar. Porque, exemplo, você se depara aí com um texto, você está lendo seja o que for, não importa se é a Bíblia, se é o livro da faculdade, ou se é um livro de história, não importa. E aí você chegou aqui feliz, nossa, que livro legal, daqui a pouco você está assim, dormindo. Ou daqui a pouco, não tem que ver isso, sempre volta, não sei, qual semana, tem todas aquelas reações físicas. A questão é, por que essas reações e como que você resolve? Esse como você resolve tem aqui. Esse livro não é um livro mágico, que só de você ter ele, você lê ele, bom, agora eu sou o rei do estudo e educação. Não, mas ele contém ferramentas, ele é a sua malinha ali de ferramentas, para quando você for estudar algo, você se perceber e saber qual o remédio que você usa com relação às informações que tem aqui. Igual o Dr. Romulo mencionou do dicionário. A pessoa está lendo, está com sono, está bocejando, não está ali. Eu vou falar de uma, não vou falar de todas, mas isso é uma das barreiras que a pessoa tem para estudar. Então, ela está lendo, está com sono, ela tem uma palavra que ela não compreende. Um momentinho, gente, deixa eu ver aqui porque precisa. Então, ela tem uma palavra que ela não compreende. De repente, ela abre aqui o material e ela tem que ver realmente que palavra ela não saberia explicar. Como ele também mencionou anteriormente, tem essa coisa dele saber qual palavra ele não entende e ver ali se é uma palavra simples ou é uma palavra técnica. Então, isso é o quê? É uma barreira. Qual que é a barreira? Uma palavra mal entendida. Como ela resolve? Usando um dicionário. Nesse caso, o Dr. Romulo usou isso com os estudantes dele, falando que todo mundo precisava de um dicionário. E não importa se essa palavra é uma palavra simples, como por exemplo, com, onde, ou uma palavra técnica que está relacionado ao tema do que a pessoa está estudando. Verdade, é isso mesmo. Muito interessante, porque e o uso do manual básico, né, começa, o que eu acho importante é a pessoa pensar e procurar definir para si o que é estudar. Né? O que eu observo é que tem um pensamento geral assim, das pessoas em ser aprovado no concurso, em passar na prova, em tirar nota. Né? Tem
Tem até gente que fala assim, está estudando e aí comenta. Ah, eu já matei matemática, já matei ciências, já matei história, falta agora matar português, falta matar geografia. O que é isso? Quer dizer, é algo que ele está se livrando. Exato. Então, esse termo, aliás, nas universidades, nos cursos superiores, nós verificamos, quer dizer, a pessoa vai contando o que já foi, do que ela se livrou. Já me livrei. É verdade. Quem nunca, né? E aí, o que acontece? O estudar aí se torna uma batata quente, né? É verdade. Quanto mais rápido eu puder passar, soltar isso, melhor. Exatamente. Então, e aí essa incompreensão aí do que significa estudar, né, o que significa aprender algo, né, isso é importante até para permitir que o estudo possa fluir. Exatamente. O primeiro texto que a pessoa vê nesse material é o porquê estudar. E esse é o ponto. Por que você estuda? Estudo para passar na prova, estudo para me livrar logo, já eliminei essa, já fiz essa, já passei nessa, não vejo a hora de me livrar. Por que você estuda? Por que uma pessoa abre um livro e estuda? Qual é o motivo? Já parou para se perguntar? O livro você está lendo por quê? O que você quer com essa informação? Então, a primeira coisa é que você tem que querer estudar para você usar na sua vida. Então, se eu estou fazendo um curso para eu ver como eu vou me livrar de cada matéria, a probabilidade de eu me deparar com uma situação no meu dia a dia e resolver essa situação baseado no que eu estudei, ela é mínima. Por quê? Porque eu estudei só para me livrar logo, para passar logo e ponto. Quando, na verdade, às vezes eu estou fazendo, de repente, agora um curso, estou na faculdade, estou lendo uma coisa. Óbvio, vai ter prova, vou ter que me preparar. Porém, vai ter uma hora que eu vou ter que recorrer àquele manual para resolver um problema específico. Ao invés de ficar olhando, mas ele faz assim, vou fazer igual ele. Se você tem um livro sobre o assunto, é muito mais fácil você recorrer à fonte e ver, nossa, como que eu vou usar isso, como eu lido com essa situação, e não ver só uma vez, né? Porque outra coisa que eu tinha um dado falso no passado bom, estou estudando matemática, ou seja lá o que for. Li uma vez, já me livrei, não preciso mais nunca ver isso. E não, se eu estou trabalhando em determinada área, em certa situação eu vou ter que recorrer a um manual. E na hora que eu recorrer, eu vou ter que compreender como eu aplico. Mas se eu estudei só para eliminar e me livrar disso, o meu dia a dia não vai fazer eu ser uma profissional que eu mesmo vejo os resultados que eu estou causando, eu mesma vejo como que está indo, se está fluindo, se não está fluindo, o que eu devo melhorar, o que eu não devo, e eu fico naquela dependência de aprovação. Já que eu não compreendo, né, eu vou baseado no que estão falando isso, então vamos fazer assim. Aí a pessoa não me valoriza, mas na verdade eu mesma, com a minha forma de estudar, que não compreendi, não tenho segurança, não recorro ao manual, depende do que outro diga sim ou não, vai ou não vai. Por quê? Porque eu não estudei para aplicar, não estudei para levar isso para o meu dia a dia. Então isso é muito importante, não é aquela coisa de eliminação de matéria, né? Com isso eu já me livrei, a batata quente que o doutor menciona aqui na live. É verdade. E uma outra, algo importante, né, que muitas vezes alguém pode estar pensando, bom, então isso é só para quem está fazendo um curso, né, para quem está aí num processo de formação, né, lembrando o seguinte, é o manual básico de estudo. Estudar o quê? Não, é para aprender a estudar qualquer assunto, todo e qualquer assunto. Isso é interessante. E aí, quando terminei o manual básico, que é esse material aqui. Pode. E muito interessante porque os ganhos continuaram depois, né? Tanto de alunos meus chegarem e não só identificarem ali as dificuldades dos alunos deles, como também para professores de pós-graduação que desenvolveram projetos
né, utilizando a tecnologia, o Manual Básico de Estudos. E aí eu pensei, bom, se o propósito, né, que eu ouvi uma vez, que era autonomia intelectual, o objetivo, que no doutorado se alcançava isso, na verdade isso só vai ser alcançado se realmente a pessoa que não sabe sobre um determinado assunto, mas está interessada, se ela souber como pesquisar, estudar e depois de um tempo sair entendendo, compreendendo aquele assunto. Então nós podemos estudar qualquer área da vida, mas não se restringe apenas à educação escolar. Exato, exatamente. Realmente é para qualquer coisa. Aí eu falei agora aqui do porquê estudar, essa coisa de você usar na vida. Aí tem algumas palavras que é importante esclarecer que a gente falou aqui na live. A própria palavra estudar. Você pega estudar, tem uma definição no Webster de inglês que ele menciona aqui. O que é estudar? Já perguntou? Você pergunta, o que é estudar? Pergunta para o que é estudar? Eu queimar os miolos, os neurônios, para entender o que é. Então, estudar é quando você usa a sua mente para você aprender alguma coisa. Então, estudar é usar a mente para aprender algo. Uma definição básica, uma definição muito simples. Que é o que a gente está falando do tema de hoje. E outra palavra que eu mencionei é tecnologia. Tem um glossário desse material aqui. Que são os métodos de aplicação. Pode ser de uma ciência, de uma arte, a maneira que você vai usar isso. Porque quando fala tecnologia, muita gente fala entre avançada e atrasada, equipamentos eletrônicos, TV, celular, e não. É a maneira que você usa. Por exemplo, quando você escuta que a tecnologia está avançada, significa que as coisas estão mais rápidas no que se refere a aplicar uma ciência, uma arte, alguma coisa aí. Por quê? Como você cozinhava antes, para dar um exemplo. Como que você cozinhava antes? Você ia lá atrás da lenha, aí trazia lenha, aí a panela tinha que ser de barro, mas para aguentar aquele fogo, etc. Então a maneira de aplicação aí, a tecnologia era diferente da tecnologia que a gente usa hoje, no caso que é só virar um botão e talvez até põe a panela em cima lá do fogo, já funciona. Por quê? A tecnologia, a maneira de aplicação é diferente. Então quando a gente fala de tecnologia de estudo, é como você vai aplicar, como você vai usar o estudo. Então são os passos, os procedimentos, o método para isso. Então, essa é a definição de tecnologia. Então, tecnologia de estudo, como que você vai utilizar, como você vai resolver as barreiras que a gente mencionou anteriormente, aquelas reações, no caso, sono, cansaço, tem todo um procedimento que você utiliza para você poder ter um resultado específico. E isso é a tecnologia. E estudar é essa coisa de você usar a sua mente para você aprender alguma coisa. Então, estudar não é isso de você queimar os miolos e usar e fazer o estudo de batata quente. O que eu já eliminei, do que eu já me livrei. Se você parou para ler um livro, o conteúdo desse material, na área que você escolheu, seja dentro ou fora de uma escola, você realmente tem que ver qual o propósito, por que você está estudando esse livro. Para quê? É para usar na vida, mas em que área? Como que eu posso utilizar isso? Então, você tem que relacionar aquilo que você está estudando com a vida, mas podemos compreender, como mencionamos anteriormente, as reações que a pessoa tem. Tem gente que tem sono, tem gente que tem dificuldade de interpretação, tem branco, acaba de ler a página inteira, o que eu estava lendo? Não lembra, ou a pessoa não está aí, ou a pessoa fica muito irritada, até joga as coisas na parede, né, doutor? Que eu estava mencionando antes da live, que uma aluna, né, ficou brava e pá, jogou tudo. Então tem N reações, inclusive o vandalismo, inclusive as carteiras rabiscadas, tudo isso explica aqui nesse manual de estudo, que ele é para todas as pessoas que querem aprender algo na vida, inclusive a própria Dianética. Tem gente que a gente vai mostrar o livro de Dianética, nossa, que livro grande! Se a pessoa sabe como estudar, ela não vai ter medo do tamanho do livro. Ela não está nem se o livro tem palavras difíceis ou palavras simples, porque ela já tem a tecnologia do assunto, ela já sabe o que fazer para resolver isso. E não é uma tecnologia mágica, que você só comprou o livro e pronto, eu comprei o livro,
já estou blindado, já entendo tudo. Não, é óbvio que você vai ter que usar, porque aqui é a sua caixinha de ferramenta na área de estudo. Certo, doutor? Muito bem, certo mesmo. E funciona, produz resultado. Isso é importante, a gente observa. Eu observo esse resultado logo nos primeiros momentos, sabe? E dá certo. Tem algumas questões, por exemplo, com crianças, né? As crianças costumam dizer, principalmente depois que volta lá do intervalo, né? Do recreio, aí tem atividade, aí está com o estômago ruim, né? Ou então... coça o olho, né? Tá com o estômago ruim, então será que o lanche estava bom? Ou então, né, tá coçando o olho, não está enxergando direito. Você já falou para sua mãe te levar no oftalmo? Exato, né? vai parar no médico. Então nós começamos, né, observamos o quê? Que as pessoas estão buscando o resultado e buscam a partir das informações que elas têm, que elas dispõem. Mas não havia, antes dessa tecnologia, a possibilidade da pessoa ver que os problemas de educação são resolvidos, problemas que aparecem na área de educação, eles são resolvidos na área de educação, não é buscando fora. Né? Interessante que eu ouvi isso, né? Eu ficava me perguntando, mas como é que pode resolver problema de educação dentro da própria educação? Quer dizer, tem que ter uma forma. As pessoas quando nós não conhecíamos, ficávamos ali numa interrogação, né? Numa parada, né? Que é uma das reações de quem não sabe o que fazer, né? Fica parado, olhando. E agora? É aquela história, para onde eu vou? Nossa cabeça, eu pensei que era por aqui, mas não é. Não sei para onde vou. Com a tecnologia, toda pessoa, este conhecimento, né, está disponível para toda pessoa. Isso é que é o mais importante. Exatamente. Para todo mundo, tanto aquele que quer usar na própria vida, como aquele que quer ajudar as pessoas a compreenderem, não importa onde. Se é uma religião, se é uma faculdade, universidade, se é a aula, não importa do que a pessoa dá aula, ou a própria pessoa, para ler qualquer material. Por quê? Tem aqui qual é o problema, qual é a solução, tem a forma de resolver. Inclusive, uma coisa que eu quero frisar na live é que uma das coisas que fazem parte da tecnologia de estudo é uma coisa simples que dói. Dói no sentido que você tem que usar, entende? Essa coisa de você saber por que você estuda, por que você está lendo esse material. Por quê? Por que estudar? E é óbvio, você tem que ver que você vai aplicar na vida. E como isso se relaciona com a sua vida. Outra coisa, existem duas formas de abordar o assunto da barreira. A primeira é o obstáculo para aprender e a outra é a barreira para aprender. Então, o obstáculo para aprender, que ele vai mencionar aqui, que eu vou até passar uma ferramenta para vocês daqui, desse obstáculo para aprender, é essa coisa de você achar que você já sabe tudo. Não importa o seu nível de escolaridade, ou não importa o quanto você tem experiência com relação a algum tema. Lógico, você pode ter muita experiência e ser muito bom. Mas quando você acha que você sabe de tudo e não tem mais nada para aprender e o seu copo já está cheio, como que você pode melhorar, ou aperfeiçoar, ou perceber, ou ver uma forma até de ajudar o outro? Porque imagina, eu vou falar para você, isso, não, mas eu já sei. Normalmente quem já sabe, você não tem como acessar. Então isso é um obstáculo para aprender. Se você já sabe tudo, você vai aprender o quê? Nada, você já sabe tudo. Então você chegar no nível master, não importa o seu nível de escolaridade, se você tem ou não, mas o nível master de um assunto, e achar que você sabe tudo, que o seu copo está cheio, é um obstáculo para aprender, para aprendizagem. Que isso você encontra aqui nesse material um pouco mais sobre essa informação que eu estou falando. Então, primeira coisa, fique atento com essa coisa de você está estudando, qual o propósito, por que você estuda, com essa coisa de achar que sabe tudo.
E agora uma outra coisa, que eu vou falar de uma das barreiras para estudar. Aí você já está com o livro aberto, só que você tem barreira para estudar, você não consegue passar através. Que é a questão onde você tem reações, desiste de estudar, abandona, fala mal, rabisca. Tem gente até que fica já com a caneta assim, telec, sabe? Com a caneta já, sabe, fazendo barulhinho. Tem gente que tem sono, não tá, e são várias reações. São 3 barreiras, mas eu vou falar só de uma, tá? Que é a palavra mal entendida, que é qual o Dr. Rômulo mencionou aqui, que ele usou em sala de aula para fazer com que os estudantes não tivessem assim, sono, ou não ficasse em outro mundo, ou não ficasse querendo toda hora beber água, beber suco, beber refrigerante, descer, subir e sair dali, da onde ele está. Então, essa barreira da palavra mal entendida, você resolve compreendendo uma palavra, não importa se ela é simples, não importa se ela é difícil, se ela é técnica, mas é muito importante que você tenha um dicionário disponível para você poder consultar, ou se o livro tiver glossário, que é o caso dos livros de Genetic Scientology, eles têm glossário no fim, que são as definições das palavras relacionadas a esse material, que você também pode consultar. Então, toda essa metodologia, essa tecnologia que a gente está apresentando sobre estudo e educação, que a gente está apresentando aqui na live, é do senhor L. Ron Hubbard. Você tem acesso, qualquer um pode comprar esse material, pode fazer o curso, ele é presencial, e metade dele é muito prática, e a outra metade fala sobre a prática que você vai ter na metade dele. Essa parte te prepara para você aplicar as informações no fim. Então, é um livro muito, mas muito útil. Falo, assim, por experiência. Assim, eu nem ia falar da minha história, mas uma coisa que fez até eu compreender e até ficar aqui foi realmente essa tecnologia. Porque antes daqui, eu terminei o 2º grau na época, tinha estudado, mas eu estudei com a batata quente, sabe? Essa coisa de, me livrei, entendeu? Já passei por isso, não quero nunca mais ver. Então, eu tinha muito problema de interpretação, eu decorava muito bem, eu falava bem, então era bom de decorar, mas compreender como eu ia relacionar isso à minha vida, interpretar, ter discernimento do que é útil, do que não é, porque não é tudo que eu estou recebendo que necessariamente eu tenho que acreditar, é verdade, eu estou lendo. Não, tem que separar aí o joio do trigo, ver o que é útil, o que não é, o que eu vou usar, o que eu não vou usar, o que é informação a mais, o que é a menos. Então, isso realmente eu aprendi com essa tecnologia de estudo. Então eu tinha muita dificuldade, mas como era boa de decoreba, passava. Só que muitas coisas no sentido de ter o discernimento, no sentido de melhorar a interpretação, no sentido de dar aula, de preparar uma pessoa, eu aprendi com essa tecnologia do estudo. Não foi com outra coisa. Tanto que hoje eu me sinto muito mais preparada para falar de qualquer assunto que eu leia. Óbvio que tem a ver com o meu interesse. Se eu quero estudar isso, eu vou ler e vou usar. Se eu não quero, eu decido não, mas é antes, né? Agora, a partir do momento que eu abro um livro, eu decidi, morri. Aí é uma coisa que você precisa resolver. E isso, essa solução, a gente tem aqui no Manual Básico de Estudo, certo? Para terminar, eu quero que o senhor Dr. Rômulo fale para as pessoas que estão nos acompanhando e aquelas que vão assistir até depois da live. Por que você indica o Manual Básico, a tecnologia de estudo Hubbard para as pessoas? Eu indico porque ela funciona, realmente funciona. Eu já utilizei essa tecnologia, né, as técnicas de estudo, os métodos presentes que a gente aprende estudando o livro e também fazendo o curso do livro, né? Eu já utilizei em língua estrangeira. Eu tinha uma grande dificuldade em estudar manuais, sabe? Adquiria, mesmo eletrodoméstico, já ia pegando e apertando o botão, ia fazendo aquilo que se chama de ensaio e erro, né? Vamos apertar aqui e ver o que acontece. Vamos ver se estraga. Aí é interessante porque eu ouvi alguém dizendo o seguinte: não, vai apertando o botão, você pode ter certeza que não explode. Aí na época até me deu uma tranquilidade. Bom, se não explode, eu posso sair apertando o botão e ver como é que fica, se eu alcancei o que eu queria. Com a tecnologia, não. Em secretaria de escola,
né? Uma das dificuldades que nós enfrentamos em educação é, por exemplo, a leitura de diário oficial. Né? As pessoas têm muita dificuldade, os termos técnicos, a estrutura do texto. Então, o manual básico, ele se aplica a qualquer situação. Né? Então, é uma ferramenta para ser utilizada. Né? É uma chave que abre a porta que eu quero abrir. Exatamente, muito boa. Chave para a vida. Isso, chave para a vida. E nós podemos utilizar, e acontece algo muito interessante, é que quanto mais nós aplicamos, praticamos, nós vamos interiorizando, nós vamos aprendendo, vamos compreendendo cada vez mais. E aí o uso desta ferramenta, dessa chave, vai se tornando algo natural. Exatamente. E nós vamos ficando mais felizes. Vai dando aquela sensação de que, nossa, eu não conseguia e agora eu posso. Exato, dá uma satisfação muito grande. Eu tive um grande resultado nisso também. E também eu recomendo, porque, olha, o curso é dado num ambiente adequado. Sim, verdade. Um espaço muito interessante, os profissionais altamente dedicados, empenhados, dispostos a ajudar. Com aquela intenção que a pessoa absorve o material, é verdade. Isso. Então, é muito interessante e é indicado para todas, eu indico para todas as idades, todas as faixas etárias. E até problemas que parecem que não tem nada a ver. Por exemplo, eu vi uma mãe uma vez reclamando que o filho vivia perdendo o material de escola. Ele primeiro perdia o livro, depois perdia o caderno, depois perdia a mochila. Aí, cadê a mochila? Aí ele olha assim... Já vi isso acontecer. E aí quando entreguei o manual e tal, e é interessante, porque a pessoa, então é isso que está acontecendo? Então agora eu já sei como ajudar. Então é algo assim que não se trata de uma coisa que leva a pessoa à exaustão, ou que ela vai sair acabada. Não. Ela vai sair feliz, alegre e vai se sentir realizada porque conseguiu aprender o que queria aprender. Exatamente, esse é o propósito. Você abre o livro para estudar, você conseguiu compreender, você pode usar. E é isso que nós queremos. Então, gente, estamos chegando ao fim da live. Qualquer pergunta que vocês tenham, entre em comunicação com a gente. O WhatsApp aqui da Dianética e Scientology da Unidade de Tatuapé é o 11 20 94 42 14. Tem o Telegram, Facebook, YouTube, Dianética e Scientology. Espero que alguém coloque os links aí para vocês acessarem. Inclusive, para mandar a live, essa live, as outras lives para os seus amigos é muito importante, porque é uma ferramenta que você aprende. Muitas pessoas que acompanham a live já até vêm aqui, já sabem que funciona. É uma forma até da pessoa saber o que tem nesse lugar aí, que o pessoal gosta de ir lá. O que tem são ferramentas para a vida. E a ferramenta de hoje foi sobre estudo e educação, que você pode usar e abusar. Compre esse material, comprove o que estamos falando. Tem todo um assessoramento, a gente pode te ajudar, tem curso que você pode fazer e é muito útil porque você vai estudar de uma maneira satisfatória, onde você realmente sente que aprendeu, que você pode utilizar, vai saber o que descartar, o que não descartar, como interpretar, ter discernimento, ver a diferença das coisas. Isso é muito importante, porque para você se comunicar com as pessoas, você vai ter que, você fala, você ouve, então você tem que compreender.
Para você saber sobre uma área, você vai ler. Não importa o que você vai aprender, você vai ter que consultar um material, um manual. No caso, esse é o manual para o estudo. Mas tem outras coisas na vida que você precisa aprender, que você precisa saber como aprender, como eu faço para entender, como eu faço para ter resultados satisfatórios no estudo. Então, essa é a sua oportunidade. Então, curta as nossas páginas, comente, compartilhe. E Dianética e Scientology, YouTube, Telegram, Facebook, Instagram. Então, aproveite. O nosso site é o www.dianeticadobrasil.com.br. Então, acesse o site, passa aí para os seus amigos, tá bem? Então, até logo. Vem aqui, faz uma orientação comigo sobre o estudo e educação, agenda um horário, estou na Rua Serra do Botucatu, 1208 aqui no Tatuapé, em São Paulo, tá bem? A próxima live, falando de motivação, falando da pessoa, no caso aqui a gente mencionou a falta de motivação no estudo, para complementar, a semana que vem eu vou falar sobre a motivação, a escala da motivação, terça-feira, às 20h45. Então, assista a nossa próxima live, que é toda terça, às 20h45, no Facebook e no Instagram. Então, até mais, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Uma excelente noite. Obrigado, doutor, pela sua participação. Muito obrigada mesmo. Até logo, pessoal. Boa noite.